Putz, Dev, querendo dar seus primeiros passos com a API no Rails? Aqui, esse primeiro vídeo sobre a API vai ser mais uma introdução. O que eu vou falar aqui não é a única forma de fazer, nem a verdade absoluta, mas eu vou dar bons passos iniciais para quem quer começar a entender como é que funciona a API com Rails. O intuito aqui é tirar alguém do zero, ver como pode ser feito, evitar o uso de gemas e entender os conceitos que estão por trás dessas gemas. Então, se seguir todos os vídeos aqui da introdução, provavelmente já vai conseguir lidar bem com as gemas e etc e tal. Dito isso, aqui é o Chita. Se você gosta do conteúdo do canal, curta, compartilhe, comente, se inscreva e bora pra mão na massa. Vamos abrir o terminal, ir pro desktop, mkdir Rails API, cd Rails API, beleza. Antes de chegar no passo que eu quero, Rails API Only. Com Rails, a gente tem duas forminhas aqui de fazer API. A gente pode dar um Rails New ali completo, com todas as funcionalidades do Rails, inclusive quando a gente for usar o front lá com RB ou etc e tal. Porém, a gente também tem aqui um modo que eu não vou utilizar aqui muito, mas a gente pode dar um Rails New passando um traço API. Esse cara aqui vai deixar bem mais enxuto o código, vai tirar um monte de coisa que a gente não necessita, que nem eu disse, por exemplo, ali as coisas para mexer com RB, com front, etc e tal. Mais algumas coisas que eu vou comentar em alguns vídeos aqui para frente dessa série. Porém, quando eu for comentar quando eu for passar por eles, eu vou comentar, isso aqui provavelmente você precisa instalar assim, assim, assado, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas eu vou começar com ele completo, porque daí a gente já pode tratar alguns pontos. Você pode definir aqui uns middlewares para tratar. Cadê? Tá. Deve estar aqui em algum ponto. Mas o meu ponto é o seguinte: você passar menos API, ele já vem com algumas coisas pré-configuradas para API e com algumas outras desativadas. Se você quiser utilizá-las, você vai ter que ativar. Eu vou utilizar o Rails New completo, porque eu quero fazer umas brincadeiras aqui no meio, mas fica aí o comentário. Então, Rails New blog -t, que eu não quero os testes do mini teste, menos data base igual PostgreSQL. Beleza, se eu não tiver errado. Tá. Eu devo ter algum banco já com blog, então vou apagar o banco antigo e vamos lá, né? Terminando de fazer aqui a inicialização do projeto com Rails. Quase lá, beleza. Então, Rails db drop, db create. É isso aí. Dropa qualquer... Opa, tem que entrar na pasta do projeto, senão também não funciona. Beleza. E agora sim, Rails db drop, db create. Perfeito. Vamos abrir o Visual Studio Code. Beleza. Eu vou usar uma ferramenta aqui para auxiliar nosso estudo, que vai ser o Insomnia. Poderia ser o Postman, mas eu gosto do Insomnia porque ele é mais levinho, mais direto ao ponto. Beleza, aqui não tem nada, tá bom? Já explico sobre ele. E a gente tem só um projetinho Rails qualquer. Vou até comitar esse cara aqui para a gente poder enxergar. Git head ponto, git commit -m, first commit. E a gente vai poder verificar as modificações que eu estou fazendo aqui. Bem, como você já sabe, se eu der um Rails S aqui, tá rodando, eu poderia vir aqui no navegador, colocar aqui localhost na 3000, beleza, funciona. Agora, o Insomnia, ele é feito para eu poder fazer algumas requisições direto que a gente não poderia fazer no navegador de forma simplificada, por exemplo, dar um post, um delete, etc e tal. Então, ele facilita muito para a gente controlar de forma mais simples e direta
requisições. A gente poderia usar o curl via terminal, mas acho que esse aqui é o que o pessoal vai mais curtir pela interface gráfica. Beleza, então estou fazendo um get lá no meu localhost na porta 3000. Tá lá, funcionou. Beleza, eu vou gerar um... scaffold articles. Pode ser, como nosso ponto é mais API, tudo bem. Então, para aqui, Rails generate scaffold. Não sei, não gosto disso não. Eu vou fazer não, vai ser mais divertido. Uma coisa interessante, a gente geralmente está acostumado aqui a entrar em controllers e criar o nosso controller. A gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, Rails generate model. Estou escrevendo tudo em algum lugar que eu nem sei onde. Muito bom. Rails generate model article. Vai ter um title do tipo string e um content do tipo text. Article title content. Perfeito. Beleza, tem a model. Agora eu posso vir aqui em controllers. Geralmente a gente faria um articles. Articles controller.rb. E aqui a gente colocaria um class articles que é de application controller. Aqui eu poderia ter um def index. Aqui, digamos que eu tivesse vários articles, então article.all tá bom. Deixa eu só tirar uma dúvida. Então, controllers, articles controller. Eu tenho que ver as rotas. Vou precisar do resources articles. Como eu só tenho esse, vamos só deixar index mesmo. Então, se eu der um Rails routes Rails routes -g para ver as rotas que eu tenho de articles. Beleza, só me falta uma que é o index, que é o que eu tenho aqui. Beleza, beleza. Vamos ver o que acontece então se eu der um barra articles. Tá, não tá de pé o servidor. Subiu. Beleza, faltou rodar as migrations. Send articles controller. Articles controller. Beleza, só não voltou nada, mas fez a requisição. Se eu for aqui no meu... Aqui, colocar um barra articles. Beleza, diz que falta um template. E a gente voltaria para o nosso caso de RB simples que a gente já conhece. Não é o que a gente quer. Não quero chegar ali nas views por enquanto, não quero mexer nisso aqui. Quero só devolver uma API. A gente pode muito bem... vamos criar algum artigo aqui só para a gente enxergar. Rails. Então, articles S igual a um array com um hash que vai ter um title artigo 1 content conteúdo do art1 vírgula enter Ctrl C Ctrl V 2 opa, beleza, tira vírgula 3
Fecha o array, beleza. Com isso eu posso até pegar esse cara aqui, só pra gente deixar bonitinho. Vamos no nosso seed, se a gente quiser repetir o processo. A gente pega todos esses caras daqui, retira, tá bom? Aí, article.create articles. Perfeito. Vamos criar os dados. Beleza, com isso eu devo ter 3 artigos. Então, article.all 1, 2, 3. Perfeito. Agora que eu criei, eu posso voltar ao meu servidor de pé. Sair aqui dos seeds. Voltar aqui para o nosso controller. Então, esse cara aqui volta aqueles 3 artigos. Bem, normalmente o que acontece é que ele dá um render e ele já procura o nosso RB. Então, a gente poderia virar e falar que vai estar em articles/index. A gente voltar aqui para o Insomnia e tentar procurar esse cara. Faltou o template articles/index, foi procurado em tais lugares x, y, d. Apps, views, não achou. Isso aqui geralmente está escondido e a gente não precisa se preocupar com isso. Uma das formas, em outro vídeo a gente vai ver outra forma melhor de tratar isso, mas uma das formas a gente fala, ao invés de renderizar o nosso html.rb, eu quero que renderize para mim um JSON. Um JSON com o quê? Com um hash. Um hash do quê? Message carregado, por exemplo. Então, se a gente vier aqui no Insomnia e bater de novo em articles, agora vem message carregado. Olha só que beleza. Porém, o que a gente costuma ver, ainda mais quando a gente faz scaffold, a gente pode ver respond to do pipe format end. A gente pode colocar aqui um format.html, abre e fecha, um format.json, abre e fecha. E a gente pode pegar esse cara aqui e jogar aqui dentro, tirar o nosso render. Beleza, o que eu estou fazendo aqui? Se eu voltar para o Insomnia e tentar carregar o Articles, diz que deu certo, mas nenhum corpo, porque esse cara aqui está procurando a nossa view que não existe. Se eu vier aqui e colocar um ponto JSON, opa, provavelmente ele deve estar esperando isso aqui. Não, articles.respond to do format JSON, render JSON, né? Isso aqui provavelmente que ele está esperando. Beleza, então ó, se eu tirar o JSON, vai o nosso HTML. Se eu colocar como JSON, ele devolve com API JSON. Isso aqui geralmente é o que o scaffold faz. Porém, não é o que eu quero utilizar. Eu quero simplesmente esquecer que tem HTML, então não preciso de nada disso aqui. E colocar direto. Beleza, agora se eu mandar um HTML, não deve vir. Continua funcionando. E aí, se tivesse alguma coisa aqui no meio, seria um problema. Depois lá pra frente a gente vai ver. Então a gente precisa proteger esse cara aqui. Uma das formas de a gente fazer isso é colocando o format aqui dentro. Outra forma é tratando aqui fora. Então eu poderia vir aqui e falar que nosso resources, articles, only index. Vamos ver se aqui passa bonitinho. Eu poderia passar uma constraints que vai ser o nosso hash e vai ser um format JSON. Isso vai funcionar? Né? E aí, se a gente olhar a documentação, e isso que estava aberto aqui, se a gente olhar aqui Rails Routing, né, na própria documentação, a gente der uma boa olhada aqui, que tem bastante coisa, deve ser por aqui. No geral, isso funciona muito bem. Constants, 2 pontos, um hash. Porém, quando a gente tem uma exceção quando se trata de format, se a gente fizer isso aqui, ele ainda vai responder para
quando a gente, por HTML, etc e tal. Se a gente quiser especificar que somente no formato JSON, a gente tem que usar um lambda, mais ou menos o que está aqui. Então, se eu voltar aqui, então posso tirar nossas constraints daqui, colocar um lambda. Agora, se eu chamar normal, pera aí, desce, sobe, opa, constraint vai ser um lambda, aqui tá certo, só tinha uma dúvida como é que tá lá na documentação. Ah, porque ele tá como um get foo. Eu vou fazer aqui diferente para poder mostrar em mais detalhes o que eu quero tratar. Então, se eu colocar um get articles constraint. Ah, tá escrito errado. Desse jeito não quer funcionar também, né? Constraints. Pronto, agora sim. Não achou um get. Agora, se eu colocar um ponto JSON, voltou a funcionar. Agora sim a gente já bloqueou aqui para as HTML. Eu poderia fazer, se eu quisesse, um arrayzinho aqui. Vou pular umas linhas para facilitar aqui a visualização. Colocar 2 pontos JSON. Não gosto disso, mas tá bom. Ponto includes, se eu não me engano. Rec.format. Vamos ver se isso aqui continua funcionando. JSON, não. Undefined includes for reinclude. Includes active record. Include. Não achou. JSON.include. Tira uma dúvida. Ah, perfeito, tá lá. Então, JSON. Ah, e se de repente eu quisesse também CSV? Então, agora se eu colocar CSV, também funciona. Agora se eu colocar XML que não tá lá, não funciona. Ah, preciso que nessa rota também aceite XML. Funciona. Beleza. Não é o nosso caso, a gente só quer o JSON. Poderia até colocar que é abre, tira, %w. Acho que fica mais bonitinho. XML não funciona. JSON funciona. HTML padrão. Opa, HTML padrão. Beleza, está desabilitado. Beleza. Então, com isso aqui, a gente já viu aqui um pouquinho de resources com constraints para aceitar o formato JSON direto ali nas rotas. A gente viu no controle, a gente pode renderizar o JSON passando esse cara aqui. E agora vamos para um pouquinho de mágica, tá bom? Como esse projeto aqui eu gosto do que está acontecendo, eu vou colocar aqui um Rails RSpec. Spec for Rails. Vamos colocar testes com isso aqui que vai ficar bem legal. Então, development test, copy, volta para cá, Ctrl P, Gemfile, development e teste. E eu gosto de colocar coisas como isso aqui, ó. RSpec, o nome da biblioteca. Se bem que nesse caso não precisa colocar uma biblioteca, mas testes. E de onde eu tirei eles, se alguém precisar ver a documentação depois. Beleza, Ctrl C, bundle ou bundle install, no caso vai dar no mesmo. Aí se eu não me engano eu tenho que dar um regenerate spec install. Opa, terminal. Ctrl L, Ctrl V. Beleza, com isso deve ter o RSpec no projeto. Beleza. A gente tem aqui nosso switch de teste e eu posso vir aqui e criar um novo folder chamado requests. Com isso, eu posso criar aqui um
um teste de requests. Vamos ver se eu lembro direitinho. Articles underscore spec.rb. Beleza. Então aqui eu posso colocar um require Rails helper. Eu sempre fico em dúvida qual que eu tenho que chamar, se é o spec helper ou o Rails helper. Eu sempre olho no topo dos dois e vejo quem chama quem. O Rails helper chama o spec helper, então é ele que eu preciso chamar. Porque quando chamar ele, por tabela, ele já chama o spec helper. Então, Rails helper, aqui spec.describe, uma string do end. Então, articles, e aqui eu vou ter o nosso context, que vai ser um get no articles. Então, articles, get no articles. Aí eu então tenho que dar um get no articles. E eu expect response.status to eq dois pontos ok. Beleza, o que eu tô fazendo aqui? Spec. Isso aqui não vai passar. Tô fazendo um teste de request aqui que eu falo, eu tenho que bater em articles, tenho que devolver um ok. Tá rodando. Voltou 404 ao invés de ok, não encontrado. Deu um get no /articles. Por quê? Que a gente acabou de ver aqui. Já não funciona se não passar .json, que a gente botou lá de constraint. Vamos ver o que acontece agora. Beleza. To have status. Se eu não me engano. Que aí não preciso usar o número, posso usar uma nomenclatura mais bonitinha. To has status. Deixa eu ver se era isso. Vamos lá. Vamos ver se é isso. Aqui não é response to. Vou voltar pro have, se eu não me engano. To action dispatch to have status. Bem, a gente pode voltar aqui e colocar Rails rspec have status expect. A gente pode ver aqui have http status. Have http status. Beleza, agora tá certo. A gente poderia ver aqui, ó, documentaçãozinha, foi onde eu vi. E aqui a gente tem bastante mensagem. Mas essas mensagens aqui, elas são equivalentes aos números. Se a gente procurar aqui por Rails request status codes, a gente pode achar essa listinha aqui. Vou deixar na descrição. E ela tem bastante coisa do tipo, ó, o ok significa 200. Create 201. E a gente pode usar o status adequado para cada um deles. Então, por exemplo, digamos que eu não quisesse o ok, eu quisesse o accepted. Eu vou fazer o teste. E já deu erro aqui. Esperava que estivesse accepted, mas ele voltou 200 ok. Então esperava accepted 202, voltou ok 200. Pô, como é que eu faço para esse cara me retornar o que eu quero? Posso muito bem vir aqui. Status
accepted. Lá no meu controle, na action, passei. Viram? Ah, mas isso aqui ainda não tá legal. Por quê? No send, tem que estar de pé o colega. Send de novo. Beleza, funciona. Porém, isso aqui não me ajuda muito porque não é de verdade. O que eu posso fazer? Vocês concordam que isso aqui é um hash, chave valor? Então, o Rails sabe muito bem o que fazer com isso para mim. Então, se eu passar ali um conjunto do Active Record, ele já vai saber como converter para JSON e vai trazer bonitinho para mim. Então, se agora olhar aqui, olha só, artigo 1, artigo 2, artigo 3. Beleza. Então, podemos vir aqui, voltar no nosso controller. Então, context get no articles, it responds with status accepted. Beleza. Vamos fazer mais um teste no get articles. Respond with correct article persisted tá muito grande já isso aqui, quer dizer que provavelmente deveria quebrar. Então, correct persisted article hash hash não, JSON. Responde com o artigo JSON persistido corretamente. Beleza, então aqui tem um expected result que vai ser o nosso, cadê o Insomnia aqui? Esse carinha aqui. Copy. Paste. Eu não preciso do created at, nem do updated at. Aqui. Também não vou precisar desses carinhas aqui. Opa. Nem desse, nem desse, nem desse. E todos esses carinhas aqui viram aspas simples. O ID eu também não vou precisar. Beleza. Beleza. Nesse caso aqui, eu vou colocar para todos os meus testes let article e vai ser um article.create com esses dois dados aqui, Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Então, quando chamar essa variável article, ela não existe aqui, ela só vai existir quando eu chamar. Eu vou gerar esse cara aqui. Depois, se eu chamar de novo, ele vai reutilizar o que já foi feito. Então, ele cria ou utiliza a variável que já foi feita. Não foi chamada no teste. Ela vai ali para cada it. Então, nesse teste ele vai chamar. Não existe, beleza. Nesse teste, beleza. Então, não dá. Se bem que nesse caso aqui ele está pelo describe. Então, ele vai gerar para todo mundo. Sem ser por teste específico. Beleza. Então, a partir daqui, eu quero que ele exista. Então, article.title vai ser esse carinha aqui. E depois o article.content vai ser aquele carinha de cima, content.
Beleza, então, resultado esperado. Esse cara aqui, aliás, nem preciso, já que eu já tenho eles ali. Então, posso tirar daqui. Posso tirar daqui. Posso, aliás, tirar todo mundo daqui. Só vou deixar esse cara aqui ficar mais limpinho. Ó, o let como melhor nossa vida. Então, esse aqui, espero que response.body to have art, opa, article ponto, isso vai ficar interessante. Article ponto title. Isso vai dar ruim, mas depois a gente vai refatorar em outro vídeo para deixar mais bonitinho. Vamos ver o teste. To include. Beleza, esperava que um array vazio, etc e tal, porque agora como não tem esse cara aqui, então ao invés de um let, vamos colocar um before each, antes de cada teste, fazer esse cara aqui em vez de dar o let. Vamos ver de novo. Beleza. Porque agora não vai aceitar mais desse jeito aqui. Então melhor a gente pegar esse cara aqui por enquanto. Poderia até colocar com uma variável ali em cima, mas nesse caso aqui vai me servir assim. Beleza, passou o artigo 2. E se isso aqui fosse um artigo 3, funcionaria? Vamos ver se nosso teste está realmente testando. Não funcionaria. Beleza. 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 Com isso a gente pode aqui confirmar. Beleza. Então, o nosso bar está incluindo o artigo 2, isso aqui quando a gente chama vindos desse carinha aqui. Perfeito. E ele dá o nosso accepted. Perfeito. Deveria ser ok? Deveria ser ok. Então, vamos colocar aqui ok. Só para a gente voltar para o padrão certo. Com isso aqui, a gente já está começando a testar nossa APIzinha também. Então, dê uma olhadinha em como testar um pouquinho. A gente fez a proteção do JSON. A gente viu aqui no Jamfile como instalar o Spec Rails. Ah, sim, faltou uma última coisa que... Vamos voltar para o início. Aqui a gente está misturando nossos controllers com o RB tradicional que a gente faria lá com a Vue. E uma boa prática para a gente manter o versionamento, cuidado, manutenção, atualização, compatibilidade com várias versões, seria a gente ter aqui um novo carinha. Dentro de controllers, a gente vai ter aqui a API. Dentro de API, a gente vai ter outro cara chamado V1, conforme as nossas versões. A gente pode puxar o controllers para dentro desse cara. E agora a gente tem que dizer o namespace, que está dentro de uma pasta API e V1. Então, a gente vem aqui no início, coloca API, V maiúsculo, 2 pontos, articles controller. Ah, tem mais coisa para mexer aqui ainda falando isso. A partir desse momento isso não funciona mais, porque a gente está nesse cara aqui, então a gente tem que ir nas rotas e falar que esse cara aqui está dentro desses dois namespaces. Então, namespace API do end. Beleza. E dentro dele tem mais um. Namespace v1 do end. Beleza. Agora que a gente tem tudo isso aqui, nosso Insomnia deve ter parado de funcionar. Beleza, porque agora a gente precisa chegar aqui e colocar API barra v1. Sobe o sistema. Volta para cá, manda de novo. V1 barra articles. De novo, beleza, tudo voltou a funcionar.
paramos, os testes devem ter quebrado, porque mudamos ali a rota. Tudo quebra, perfeito. Então, get barra API barra V1. Agora aqui a gente precisa desse cara aqui também, desse cara aqui também. Acho que é isso. Vamos ver se funciona. Limpa. Coloca. Accepted, porque a gente esqueceu de trocar aqui para OK. Volta. Limpa. Roda os testes de novo. Beleza, então a gente já melhorou, já começou a separar API, V1, Articles Controller. Agora tem um pequeno problema. A gente está chamando aqui de Application Controller. E o Application Controller está vindo de Action Controller Base, que é o completão. Nesse caso, eu não vou precisar dele completo, só preciso das coisas de API. Então, a gente pode trocar aqui para Action Controller API. Se a gente rodar nossos testes, tudo quebrou porque eu estou escrevendo alguma coisa muito errada. Talvez maiúsculo. API. Tenho minhas dúvidas, mas... perfeito. Então, a gente pode pegar de Action Controller API. Se a gente pegar esse cara aqui só para dar uma olhadinha por cima, vir aqui na doc. API Controllers é uma versão mais leve do Base. Como eu disse, como a gente está se mexendo só com a API, a gente às vezes não quer todo aquele bloat, todas aquelas coisas a mais. Então, é bom lembrar desses pequenos detalhes que ajudam a nossa aplicação a ser uma API, ou ser uma API que é para ser mais leve, mais rápida, tem que ser mais leve, mais rápida. Então, para que eu vou pegar coisas a mais e deixar assim exposta? Beleza. Última coisinha que eu queria mostrar ainda nesse vídeo. A gente fez aqui com as constraints direto no Article. Aí, quando toda a rota que for fazer vai ter que ter isso aqui? Não. Existe mais de uma forma de fazer isso, como eu disse, mas a gente pode pegar esse cara aqui, tirar daqui e colocar direto no namespace. Então, só para testar, Rails S, tudo continua funcionando. Tiro JSON, tem que continuar com constraint, tá lá com constraint perfeitinho. Então, a gente pode fazer dessa forma aqui, direto nos namespaces, quando for necessário. Beleza, beleza. Aqui a gente também pode deixar um pouquinho mais bonitinho, pelo menos do jeito que eu prefiro. Fica um pouquinho mais enxuto. Deve continuar funcionando. Beleza, ponto JSON. E uma coisa que eu fiz errada. Rec format do... eu tô errando alguma coisa. Alguma coisa estou errando. Constraints, rec, abre chaves, fecha chaves do... Se precisar eu volto lá. Mas era pra funcionar bonitinho. Articles. Pronto. Tirar o JSON, não é pra funcionar. Perfeito. Tá lá. Então assim a gente consegue deixar separadinho por namespace sem ter que replicar em todo mundo essa regra. É bem mais fácil de controlar. Com isso a gente viu bastante coisa. Vamos dar só uma recapitulada por cima. Então a gente viu aqui como brincar com as rotas, as constraints para ele poder evitar os outros tipos. Mexer aqui só com JSON. Se eu quisesse, como eu disse, colocar aqui por um CSV, etc e tal, poderia. Beleza, a gente deu uma olhadinha em namespaces. Além disso, a gente viu lá no controller para organizar nas pastinhas de API, V1, colocar os namespaces bonitinho. A gente viu que é legal dar de Action Controller API ao invés do Base, que ele é muito mais leve, então a ideia é realmente deixar mais leve para uma API.
A gente viu que a gente pode renderizar outras coisas além do nosso HTML, etc e tal, passando qual que é o tipo dele. O Active Record já vai deixar a gente com os dados certinhos, o Rails já sabe se virar para transformar isso num JSON para a gente. A gente pode forçar um status, dependendo da nossa necessidade. A gente pode chegar aqui e falar, teve um, cadê? Proibido. Tem um aqui que é muito legal, que é o... geralmente é um Processable Entity, tipo A22, mas cadê o Unauthorized? Quando o cara não está autorizado, a gente já devolve esse cara aqui e vamos ser felizes. Além de tudo isso, a gente deu uma olhadinha em testes. E se a gente quiser rodar nossos testes, a gente pode dar aqui rspec e, por exemplo, menos format igual documentation. Vou escrever errado. Format documentation. Tá lá. Articles, que vai dar um get em API, vê um articles, responde com status ok, responde com o artigo JSON persistido corretamente. Perfeito. Ainda temos testes de API para ver se as coisas estão funcionando como a gente espera. Beleza, isso foi bastante coisa. Esse é o primeiro vídeo sobre API. Ainda tem mais alguns. E espero que tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo.